Olá, bem-vindos ao Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. E lembre-se sempre, quando você tiver alguma dúvida ou questionamento nas mais diferentes áreas do direito, mande um WhatsApp para 51 985 946 773 ou então por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito previdenciário, recebendo a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Muito obrigada. Vamos dar início, então, doutora, com a questão da senhora Fátima. Ela diz, e eu já agradeço, assisto vocês todos os dias. Muito obrigado pelo prestígio da audiência, senhora Fátima. E ela coloca, completei 62 anos no dia 6 de junho e hoje tenho 15 anos de contribuição. Preciso de advogado para me aposentar? Boa pergunta. Na verdade, não precisa de advogado para solicitar aposentadoria no INSS. Então, na via administrativa, ela pode fazer a solicitação ou pelo fone 135, ou pelo aplicativo Meu INSS, que hoje em dia facilitou muito, ou pelo site. Se ela tiver a senha, ela pode fazer uma senha para ela, que é a mesma senha dos serviços gov.br. Então, todos os sites que têm o serviço gov.br se usa a mesma senha para acessar. E ali é possível fazer o pedido de aposentadoria por idade, no caso dela, porque já tem a idade mínima, que é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, e a carência de 15 anos, pelo relato dela, também já completou, então não é necessário um advogado para fazer esse pedido. Tem algumas pessoas que preferem contratar um advogado para lhe auxiliar, que tem dúvidas, então pode sim ser utilizado um advogado, mas não é obrigatório. Caso o INSS indefira o benefício e ela queira buscar a justiça, aí sim ela deve procurar um advogado. Num contexto assim, levando em conta que pessoas nessa faixa etária não têm um domínio muito grande ainda das novas tecnologias, ela pode se dirigir a algum posto, alguma unidade de atendimento presencial do INSS para receber orientação e encaminhar o seu pedido? Aí o melhor é, primeiro, ela ligar para o fone 135 da Previdência, porque ali eles vão abrir um processo, um requerimento para ela e ela vai ser chamada para levar a documentação no INSS. Mas eu recomendaria que primeiro ela telefonasse para fazer esse agendamento. Ok, então o primeiro passo é ligar para o 135. Sim. E aí faz o agendamento. E essa pergunta aqui também de caráter mais pessoal meu, não é atendimento robótico, né? É atendimento personalizado? No atendimento presencial é personalizado, mas a documentação ela é digitalizada pelo funcionário do INSS e encaminhada para uma análise que aí é feita digitalmente. Hoje em dia todos os processos administrativos são digitais. Existe sim a análise de um robô do INSS, em alguns casos pode ter uma decisão baseada ali numa análise que é feita sim por um robô, mas em outros casos esse processo administrativo ele passa por uma análise mais criteriosa quando tem alguma pendência, alguma coisa que tenha que ser verificada pelo INSS. Ok. A próxima questão do senhor Carlos. Eu tenho 55 anos de idade e 25 anos de vigilante, mais 6 anos de carteira assinada comum. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Essa pergunta dos vigilantes é muito recorrente, principalmente agora, que está para ser julgada essa questão pelo STF. Ainda não tem data marcada para julgamento, mas é uma questão controvertida, se os vigilantes têm direito à aposentadoria especial ou não. Caso o STF decida que sim, então, nesse caso, já teria o tempo necessário para uma aposentadoria especial. Como é que ficou após a reforma da Previdência?
Antes da reforma, bastava completar os 25 anos de tempo especial para se aposentar e não tinha idade mínima. Hoje em dia, ou seja, após 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma, a Previdência passou a exigir uma idade mínima de 60 anos ou a pontuação de 86 pontos, considerando a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, o que teria que ter? 25 anos de tempo especial e, somando a idade com o tempo de contribuição, para fins de pontuação, pode somar o tempo comum também. Então, poderia atingir os 86 pontos e solicitar a aposentadoria especial. No caso dele, ele pode fazer o pedido, mas na prática, o que a gente percebe? Que o INSS, muitas vezes, na maioria dos casos, tem negado esse tipo de aposentadoria. E a pessoa precisa recorrer à justiça. Na prática, a gente vê isso. E na justiça, os processos que tratam dessa questão estão ficando suspensos, aguardando a decisão do STF. E aí, o que vai acontecer com esses processos que estão suspensos? No final, se o STF julgar favoravelmente aos segurados, aos vigilantes, eles vão ter o seu benefício concedido e receber retroativamente todas essas parcelas atrasadas desde a data do requerimento. Agora, caso o STF venha a julgar contrariamente aos vigilantes, então esse tempo contará como tempo comum e a pessoa pode ter que completar o tempo faltante para se aposentar por tempo de contribuição. Aí não seria uma aposentadoria especial, seria uma aposentadoria comum. O que está em julgamento lá no STF é especificamente sobre a categoria dos vigilantes. Qual é a pauta que está lá, qual é o item que está lá em discussão no STF sobre a questão da aposentadoria em relação aos vigilantes ou é em relação a essa categoria e a outras categorias? Tem vários processos que estão em pauta no STF, mas esse julgamento a que eu me refiro é específico referente aos vigilantes. Até 1997, a lei previa, até 95 existia o enquadramento por categoria profissional e até 1997 previa expressamente o enquadramento de atividades perigosas. Então, aqueles trabalhadores que estão sujeitos à periculosidade teriam ali o seu enquadramento previdenciário também para fins de aposentadoria especial. Depois disso, ocorreram algumas modificações na legislação que não deixaram muito claro se esses trabalhadores podem ou não ter direito à aposentadoria especial. Né? A jurisprudência vinha entendendo que sim, principalmente no caso de vigilantes portando arma de fogo. Então, a jurisprudência vinha concedendo aposentadoria especial para esses trabalhadores, inclusive teve decisão favorável até no STJ, mas o INSS recorreu para o Supremo e o Supremo ainda não analisou a questão. E essa matéria está em repercussão geral e assim que for definida uma tese, vai ser aplicada em todo o país. Esse julgamento vai ser específico sobre os vigilantes. Tá certo. Estamos recebendo hoje aqui a doutora Luciana Souza, tratando das questões e dúvidas dos nossos telespectadores ligados ao direito previdenciário. O senhor Romeu pergunta: sou aposentado por invalidez há 1 ano. Tenho dúvida se essa aposentadoria é para a vida toda. Eles podem me tirar esse direito? É uma ótima pergunta. Como funciona a aposentadoria por invalidez? Isso que eu vou falar vale tanto para a aposentadoria por invalidez quanto para pensão por morte para dependentes inválidos. Se a pessoa não retornar ao trabalho, existem 2 hipóteses na lei de benefícios que prevê que a pessoa estará isenta de ser chamada para a perícia do INSS. A primeira hipótese é se tiver mais de 60 anos, então assim, a pessoa que é aposentada por invalidez tem mais de 60 anos e não retornar ao trabalho, ela não vai ter o seu benefício cortado, não vai ser chamada para uma reavaliação médica do INSS.
Ou a segunda hipótese de isenção de perícia são as pessoas que têm mais de 55 anos e já estão recebendo benefício por incapacidade há pelo menos 15 anos. Então, esse benefício por incapacidade ele pode ser tanto aposentadoria por invalidez, quanto também pode somar, para fins de calcular esses 15 anos, o benefício de auxílio-doença que a pessoa recebeu anteriormente. Muitas pessoas entram em auxílio-doença, ficam anos, até que lá adiante o benefício ele é convertido em aposentadoria por invalidez. Então, se fechar 15 anos em benefício e 55 anos de idade, essa pessoa não vai ter o seu benefício cortado pelo INSS, a não ser que volte a trabalhar. Aí sim, né, o aposentado por invalidez não pode retornar ao trabalho sob pena de ter suspenso o seu benefício. A próxima pergunta da senhora Marta. Tenho 65 anos de idade e contribuí até agora por 12 anos para a Previdência. Gostaria de saber se posso me aposentar. Para uma aposentadoria por idade ainda falta tempo. Tem que fechar os 15 anos de contribuição. Só poderia se aposentar se fosse um caso de invalidez. Então, digamos, a pessoa está ali contribuindo para a Previdência, já tem mais de 12 contribuições e sofre ou algum acidente ou algum problema de saúde, alguma doença que passa ali incapacitar para o trabalho. Aí, nesse caso, seria uma aposentadoria por invalidez, aí sim teria direito. Mas uma aposentadoria por idade ainda não, porque falta carência. Ok. Nós temos ainda outras questões. Vamos para mais uma, então. O senhor Eduardo tem um filho de 40 anos que tem problemas cognitivos e de locomoção. Ele mora comigo. Caso eu venha a faltar, ele terá direito à pensão por morte? O filho maior de idade, inválido, ele vai ter direito à pensão por morte, tanto do pai quanto da mãe, se esse genitor for segurado do INSS quando vier a falecer. Então, assim, seja o pai, seja a mãe, tem que estar contribuindo para o INSS, né? É importante manter as contribuições em dia até para ter essa proteção para o seu filho. Porque, via de regra, o filho só recebe pensão por morte até os 21 anos. Isso vale para todos os filhos. A partir dos 21 anos, somente continuaria recebendo a pensão se for comprovada a invalidez, a incapacidade para o trabalho, né? A pessoa com deficiência, no caso, tem direito à pensão, mas é importante que o genitor mantenha em dia suas contribuições para o INSS, porque se aquele pai ou aquela mãe não for segurado do INSS e vier a falecer, aquele filho estará desprotegido. Ok, excelente. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito previdenciário com a doutora Luciana. Estamos voltando com o Consumidor em Pauta aqui na TVE para esclarecer dúvidas hoje e questionamentos ligados ao direito previdenciário. Estamos recebendo a doutora Luciana Souza e a próxima pergunta, doutora Luciana, é da senhora Fernanda. Vivi durante 10 anos uma união estável não registrada com um homem que não era divorciado, mas estava separado há mais de 20 anos. Quando ele faleceu, essa pessoa entrou com o pedido de pensão por morte em seguida. Quero ter direito a uma parte dessa pensão que já tinha uma união estável. Tem esse direito, não é mesmo? A união estável é reconhecida pela nossa Constituição, então é equiparada ao casamento, de forma que o cônjuge ou companheiro daquele segurado do INSS que vier a falecer tem direito à pensão por morte. A dúvida dela, no caso, é porque ele ainda não era divorciado da esposa anterior. Apesar de não ter sido efetivado o divórcio,
Pelo relato dela, se verifica que eles já eram separados de fato há 20 anos, ou seja, apesar de, obviamente, não ser possível duas uniões concomitantes, não é esse o caso. Ele já estava separado de fato da primeira esposa e depois teve uma união estável com ela. Então, não tem empecilho nenhum para que ela venha a requerer a sua pensão por morte. Além disso, muitas pessoas também perguntam se o ex-cônjuge tem direito a receber a pensão do INSS. Como é que funciona? O ex-cônjuge somente vai ter direito à pensão do INSS se recebia pensão alimentícia enquanto aquele segurado era vivo, seja uma pensão efetivamente ali registrada pela Justiça, com desconto em folha, seja simplesmente um auxílio financeiro. Então, se a pessoa não tinha uma pensão alimentícia concedida pela Justiça, mas recebia um auxílio financeiro e tiver como comprovar a dependência econômica do falecido segurado, aí sim vai ter direito à pensão por morte. Caso contrário, se ela não mantinha nenhuma relação de dependência econômica com o falecido, não vai ter direito à pensão por morte, aí nesse caso seria apenas a nova companheira que receberia essa pensão. É uma dúvida aqui, além da questão da Fernanda, mas dentro do questionamento dela, essa ex-cônjuge está pedindo a íntegra, né, da pensão. E a nossa telespectadora, a Fernanda, ela está colocando que ela quer uma parte da pensão. É possível ela se habilitar a uma parte? Sim, é possível. A pensão vai ser dividida entre todos os dependentes previdenciários da mesma classe. E o que seria a mesma classe? Os de primeira classe são o cônjuge, o ex-cônjuge que recebia a pensão alimentícia, os filhos até 21 anos, ou os filhos maiores de idade inválidos. Então, esses dependentes, todos eles que tiverem direito à pensão, vão dividir entre si. Então, se a ex-cônjuge tiver direito à pensão e a atual companheira também, elas vão dividir essa pensão. Tá certo. A próxima pergunta do senhor Egídio tem uma realidade, do ponto de vista econômico, muito significativa. Que realidade é essa? A pergunta dele tem a ver com o segmento do agronegócio, que é um dos pilares da economia no Brasil. E a pergunta do senhor Egídio é no seguinte sentido: seria possível falar sobre aposentadoria rural? Às vezes fica difícil comprovar a atividade. Como fazer? Sim, porque com certeza nem todos os trabalhadores rurais têm registro em carteira, nem todos são empregados rurais. Muitos trabalham em regime de economia familiar. Esses trabalhadores são chamados de segurados especiais. Então, são aqueles trabalhadores do meio rural que nasceram naquele meio, naquela família que já trabalhava em atividades rurais e trabalham junto da sua família, muitas vezes desde crianças, desde a mais tenra idade. Então, tem direito a contar esse tempo também. E aí a questão da comprovação é que muitas vezes dificulta, né? Então, existem vários documentos que são aceitos pela Previdência para comprovar esse tempo rural. Normalmente se comprova com documentos e mais testemunhas. E é importante frisar que essa documentação pode ser em nome dos pais. Então, muitas vezes a documentação está no nome somente do chefe da família. Ele vai emitir, por exemplo, o bloco de notas, então vai ter as terras rurais no nome dele, ou vai fazer os contratos ali de parceria, arrendamento no nome dele, mas aí pode ser comprovado por meio de testemunhas que toda a família trabalhava naquele meio rural. Então, isso é possível sim de fazer, além de outros documentos, como por exemplo, muitas vezes na certidão de nascimento da própria pessoa consta ali o nome do pai ou da mãe, consta a profissão de agricultor, isso também demonstra que a família era daquele meio, sim, tudo isso ajuda. Muitas vezes as pessoas usam até mesmo certidão aqueles documentos de batismo, crisma, primeira comunhão, comprovando que eram daquela localidade rural, até histórico escolar
daquela escola rural também são aproveitados, né? Como eu falei antes, documentos das terras rurais, mesmo que seja em nome do pai ou da mãe, também podem ser utilizados. Muito comum utilizar os blocos de notas. Então, qualquer documentação, às vezes até mesmo no certificado de reservista ou no documento ali do Exército consta a profissão de agricultor. Qualquer documento que comprove que aquela pessoa tinha a profissão de agricultor, além de testemunhas, e documentos da família podem ser utilizados para comprovação de tempo rural. E essa pessoa, por exemplo, no caso do senhor Egídio, ele faz esse encaminhamento via os canais tradicionais do INSS? Existe alguma outra espaço ou canal específico para o segmento rural tratar da questão da aposentadoria ou é geral? Os outros segmentos seriam mais para também auxiliar na obtenção de provas, como, por exemplo, certidão do INCRA. Então, sindicatos rurais, eles podem ajudar a obter essa documentação. Então, registro em sindicato também é muito válido, mas no momento de solicitar a aposentadoria, aí é realmente pelos canais do INSS. E esses documentos, eles têm que ser todos digitalizados. Hoje em dia, os processos são todos digitais. Então, ou a pessoa tem que dar encaminhamento por meios próprios, digitalizados, ou pode ser por meio de um advogado, mas não obrigatoriamente, ou pode ligar para o 135 e agendar para levar a documentação no INSS, e aí sim um funcionário do INSS vai digitalizar essa documentação. Tá certo. Consumidor em Pauta está tratando hoje do direito previdenciário com a presença da doutora Luciana Souza. A próxima questão nesse tema é da senhora Cristiane. Estou para ganhar a minha primeira filha e tenho apenas 3 contribuições. Vou ter direito ao salário maternidade? O salário maternidade prevê, assim, como é que é na legislação? Tem uma diferenciação na lei de benefícios se ela é uma contribuinte individual, autônoma, ou se for uma pessoa contratada com carteira assinada. No caso das seguradas empregadas, ou seja, CLT, ou pode ser também empregada doméstica, não existe uma carência mínima, basta estar contribuindo para o INSS, mesmo que seja só uma contribuição, digamos, para ter direito ao salário maternidade. No caso das contribuintes individuais, a legislação prevê um mínimo de 10 contribuições. Mas tem uma observação, essa questão também foi um objeto de análise pelo STF. Então, houve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal que apreciou essa questão, por que essa diferenciação de uma segurada autônoma para uma outra que é seletista. Então, por que essa diferença? Então, foi concluído que isso viola o princípio da isonomia, não poderia ter esse tratamento desigual para as seguradas, e o STF, então, ele derrubou essa exigência mínima de 10 contribuições para as contribuintes individuais. Então, hoje, já é possível solicitar o salário maternidade, mesmo no caso de contribuintes individuais que não tenham essas 10 contribuições. A próxima pergunta do senhor Joaquim. Sou artesão e vivo exclusivamente dessa atividade. Li em algum lugar que possa ser considerado como um segurado especial. Tem alguma verdade nisso? O que devo fazer? Existe somente um projeto de lei nesse sentido, de considerar o artesão como um segurado especial, mas essa lei ainda não foi aprovada. Por enquanto, o que a gente recomenda? O artesão ele pode sim ser segurado, enquadrado na Previdência Social, mas ele teria que ser ou como contribuinte individual, aí ele tem que fazer os pagamentos das contribuições para o INSS de forma individual. Ele pode também, se for microempreendedor, ele pode abrir uma MEI para ter essas contribuições também, Ou ele pode até ser um artesão que seja contratado por alguém, e nesse caso ele teria a carteira assinada e o empregador faria o recolhimento das contribuições.
Por enquanto é assim, porque essa lei ainda não foi aprovada, mas existe um fundo de verdade na pergunta dele, que é um projeto de lei que busca colocar o artesão nessa categoria de segurados especiais, juntamente com os rurais, como eu comentei, só que seria só para artesãos que recebem até, no máximo, um salário mínimo. Muito obrigado, doutora Luciana Souza, pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores no tema ligado ao direito previdenciário. Consumidor em Pauta conta com o prestígio da sua audiência na próxima edição. Até lá!